Olá e bem-vindos ao Universo do Roger, esse canal que eu falo sobre literatura, escrita, criatividade aqui pra vocês. Hoje nós vamos falar de estilos de época, mais especificamente quinhentismo, vamos lá? Então eu sou o Roger, eu trago conteúdo de literatura, escrita, criatividade pra vocês aqui. Se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar like no vídeo, aquela coisa que vocês já sabem, né? Hoje nós vamos falar sobre quinhentismo, um estilo de época que seria o primeiro estilo de época brasileiro, mas que não foi escrito por brasileiros, né? Essa literatura ela foi produzida na realidade primeiramente pelos portugueses que chegaram aqui no território que hoje a gente chama de Brasil, né? Depois e produziram esses documentos sobre o descobrimento do Brasil, né? Então, a gente consegue observar bem claramente nesses documentos o objetivo que eles tinham aqui, chegando aqui, né? Imagina se você faz parte de um projeto gigante na sua empresa e você chega no final desse projeto e você tem que fazer uma apresentação para o seu chefe. Você, obviamente, vai dizer que foi uma maravilha o projeto, dizer que foi ótimo, que foi beleza. E é isso que a gente vê na literatura do quinhentismo, no início ali dos portugueses, né? Eles participaram desse projeto enorme que foi a expansão marítima da coroa de Portugal, né? E culminou com a chegada nesse território, que hoje a gente chama de Brasil, e que por muito tempo teve várias historinhas aí que foi contado que eles descobriu sem querer, né? Enfim, o relatório que eles fizeram para a coroa de Portugal são os primeiros documentos do quinhentismo, né? Esses documentos são considerados literatura, né? São documentos históricos. Sempre bom lembrar que essa é a primeira corrente de literatura do território brasileiro que a gente estuda na escola, né? Os povos originários, eles já tinham a sua literatura, né? Que era baseada na oralidade, naquela coisa de passar as histórias de um pro outro em momentos específicos, até às vezes em momentos de rituais, enfim, eles já tinham uma literatura, já existia uma literatura, só que a gente estuda apenas a partir daí. Os outros que a gente viu em outros vídeos era da Europa, né? E agora a gente vai pro quinhentismo, né? Porque a gente tá seguindo a lógica da academia aqui, né? Então é isso para quem está se preparando para o Enem, para quem está se preparando para provas. Mas vale lembrar isso, né? Esse tipo de coisa ajuda a contribuir para aquela ideia errônea de que trouxeram a civilização para as Américas, né? Que trouxeram arte, trouxeram cultura, então trouxeram a civilização, né? Isso é uma ideia errônea, não caiam nessa. A civilização já existia civilizações aqui, já existia cultura, já existia arte aqui, né? Vamos começar pelo contexto histórico do quinhentismo, né? O quinhentismo, o nome já diz, vem de 1500, né? 1500. Então, o primeiro aspecto do contexto histórico é esse, é o século XVI iniciando, e a gente considera ali, lembrando que, de novo, não são limites sólidos, né? O que difere um estilo de época do outro. Não quer dizer que chegou 1500 e pararam de produzir coisas no estilo humanista, ou que chegou lá no final do quinhentismo não tinha gente já fazendo outras vertentes da literatura. E não quer dizer que não tinha outras também. Como eu disse, os povos originários, eles tinham uma literatura considerável, as histórias deles, né? Então, não quer dizer, só quer dizer que esse corte é feito para a gente conseguir organizar melhor as ideias aí sobre o que era o quinhentismo. O grande contexto histórico aqui, a gente não pode negar, é a expansão marítima de Portugal, né? A expansão com o fim de explorar esses novos territórios, né? Novos na perspectiva europeia, né? E também com algumas ressalvas, mas explorar aqui eu uso a palavra explorar com todo o teor negativo, né? Porque, de novo, desde lá já se nota uma vontade de catequizar essas pessoas, de imbuir nelas o pensamento do europeu, de explorar a natureza, explorar
o ouro, a prata, aquela coisa que a gente sabe que aconteceu. Desde os primeiros documentos que se fala sobre esse território, a gente vê isso, né? Então, como eu falei, foi um grande projeto de expansão marítima e o Pedro Álvares Cabral precisava mandar lá para a coroa um relatório e explicando, né, qual que era a culminação desse projeto, né? E obviamente eles ficaram felizes porque eles perceberam logo que era uma terra fértil, né? Uma terra boa. E tinha um povo aqui que morava aqui que eles disseram que eram ingênuos e que, né, poderiam ser catequizados e poderiam ser usados, né? Importante notar que essa supervalorização da natureza, ela meio que guiou nossa literatura por muitos e muitos tempos, né? Nem só nossa literatura, nosso modo de pensar também, né? Se tu perguntar para alguém o que é o bom do brasileiro, o que é bom do Brasil, pouca gente vai falar assim, é uma democracia vibrante, é, a, a gente tem escritores ótimos, ou a gente tem arquitetos ótimos. Poucas pessoas vão falar sobre aquilo que a gente constrói. Geralmente a resposta vai ser assim: o Brasil tem praias maravilhosas, o povo brasileiro é o mais bonito do mundo, a mulher brasileira é a mais bonita do mundo. Então, esse tipo de pensamento ecoou até e ecoa ainda na nossa identidade cultural até hoje. E aqui eu tenho um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, né, que era o escrivão da expedição do Pedro Álvares Cabral, e aqui tem um entre aspas, então, que eu vou ler para vocês, sobre os indígenas que eles encontraram aqui. Abre aspas. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. A inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Fecha aspas. Então é isso, foi uma projeção das ideias, da moral, do costume europeu sobre esse povo. E é interessante que não se questionou em nenhum momento nesses primeiros documentos, pelo menos. Depois foram antropólogos, pessoas mais acostumadas com povos diferentes da dele, né, com o outro, e daí fizeram esse questionamento. Mas esse dos portugueses, os primeiros documentos do quinhentismo, não se questionou assim, tá aí, com que olhos que a gente está olhando esse povo, né? Porque para eles era automático, nós estamos indo para pegar tudo que a gente puder pegar, a gente está indo para fazer lucro para a coroa, porque a coroa investiu muito dinheiro nisso, então é isso aí, né? Então tem toda essa coisa do bom selvagem, né? O cara que vive na natureza, de boas e que está aberto a ser catequizado, né? E o Brasil como aquela terra tropical maravilhosa, né? E eu imagino o que deve ter sido isso. Passar um tempão no mar, vir lá da Europa, que tem um clima um pouquinho mais difícil do que o nosso, né? Passar por escorbuto na viagem, enfim, não tinha banho, não tinha como tomar banho no navio, enfim, e aí chega aqui e são as terras maravilhosas do Brasil mesmo. Então, de novo, isso ecoa até hoje na nossa identidade nacional. E aí, quais são as características do quinhentismo? Tem duas grandes características, tá? A informação e a catequese. As duas coisas, literatura de informação e literatura de catequese. Então, a literatura de informação era, inicialmente, esse relato dos portugueses à coroa de Portugal, e depois até, como eu disse, antropólogos alemães, holandeses, que vieram para cá e quiseram conhecer os povos e os costumes, enfim, então eles relataram isso tudo, né? E tem também a parte da literatura de catequese, que são obras escritas pelos padres, como o José Anchieta, né, como o Manuel de Nóbrega, com o intuito de catequizar os índios. Então eram obras que tinham um teor de moralidade europeia, que foi importada da Europa, né, dessa coisa do cristianismo, tá? Então nenhuma desses dois tipos de literatura de informação de catequese
eles se importam, assim, com o aspecto estético da literatura, né, como a gente falou de outras literaturas antes, estilos de épocas antes, eles tinham um valor estético ali, mas para informar e para converter, não precisa a estética, né, eu quero relatar aquilo que eu estou vendo e eu quero converter uma pessoa, então não precisa, não tinha essa importância. É uma linguagem bem simples, descritiva e utilitarista, né, para fazer aquilo que está sendo pensado ali. Inclusive, se você for atrás, você vai ver que são textos bem tranquilos de ler. Claro, a gente tem que analisar eles um pouquinho, essa coisa de olhar com olhar crítico, mas o texto em si, ele é mais tranquilo de ler do que talvez uma obra do trovadorismo ou uma obra até do pós-modernismo, né? Enfim, são obras mais tranquilas de ler. E outra característica era o eurocentrismo, né? Era centrado no que os europeus pensavam sobre o povo, o que os europeus pensavam sobre a terra. Desde os primeiros documentos já tinha a questão de se os povos indígenas, se os indígenas aqui tinham alma, né? Ou se eles precisariam então aceitar Jesus para né, serem convertidos e terem direito a ir aos céus, enfim, aquela coisa toda que a gente até hoje a gente tem um pouquinho disso, né? E esse eurocentrismo ele fica nas ideias, né? Porque, por exemplo, a literatura de catequese ela é escrita em tupi, tem textos em tupi do padre José de Anchieta, para facilitar a catequese, né? Tupi, espanhol, latim, português, né? E muito se percebe nessas literaturas de catequese também dos padres de eles sentirem que era a missão deles era catequizar aquele povo, né? Tá, quem são os principais nomes do quinhentismo? Pero Vaz de Caminha, óbvio, escrivão das primeiras missões que chegaram aqui, né, da coroa, né? Ele tem o Carta a El Rei Dom Manuel, né? O primeiro registro escrito sobre o território que hoje a gente chama Brasil. Nem existia o nome Brasil ainda na época, né? Então é o primeiro documento, e não só documento, o primeiro registro qualquer feito sobre escrita do território que hoje a gente chama de Brasil. O padre José de Anchieta, né, que ele era um missionário jesuíta, ele era poeta, escrevia peças de teatro, de tudo para catequizar, tá? Textos, tá? Em várias línguas. Ele era bem prolífico nessa sua produção textual. E alguns dos textos mais importantes são de um alemão chamado Hans Staden, que viveu com os tupinambás aqui no Brasil para descrever os seus rituais, descrever o que eles faziam, inclusive rituais de antropofagia, né? E lembrando que tem registro sobre um julgamento moral que os portugueses principalmente faziam sobre os indígenas aqui, com essa coisa da antropofagia, né, do canibalismo, mas na mesma época na Europa rolava isso. Lembrando que hoje nós temos algumas múmias aí no mundo, porque existiam muitas e os europeus comiam elas, né? E aí vieram aqui e falaram isso dos nossos povos aqui, né? Essa descrição do indígena como um povo que até comia carne humana, ajudava aí eles a dizer, não, nós temos que salvar esse povo catequizando e fazendo eles trabalhar, né? E aí o paralelo com os dias atuais, né? Que eu sempre gosto nos meus vídeos sobre os estilos de épocas, comparar com alguma coisa de hoje em dia. Uma coisa que eu já falei, a nossa identidade nacional ainda é influenciada por essa coisa do Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Tem vários exemplos disso e muito até a visão de fora que se tem sobre a gente também, tá? Então, o Brasil é um país de praias, o Brasil é um país de dança, de música, de coisas tropicais, né? Não é para coisa séria o Brasil, essa é a visão que passa isso, né? A literatura de informação, gente, que a gente tem lá no quinhentismo, a gente pode fazer um paralelo até com vlogs de viagem hoje, né? Seria até um trabalho legal se você é professor aí do ensino médio, ensino fundamental, tá estudando isso com seus alunos,
fazer um paralelo. Como seria a chegada das caravelas aqui no Brasil se eles tivessem YouTube? Como é que seria o vlog de viagem deles, né? E também como seria o vlog dos indígenas que aqui estavam quando esse pessoal chegou, né? A literatura de catequese que existia naquela época, como eu disse também, ainda existem vertentes, principalmente do cristianismo, que buscam evangelizar os outros, né? Não é difícil de achar exemplos disso hoje em dia, né? Tá, e para rebater isso que a gente está falando, isso que eu estou falando, e essa identidade cultural que ainda ecoa, essa coisa da evangelização que ainda ecoa, a gente precisa dar espaços para autores indígenas, né? Para autores indígenas. Temos o Ailton Krenak, temos o Davi Kopenawa, temos vários exemplos de vozes agora que estão sendo ampliadas por conta das redes sociais, por conta da nossa capacidade de análise crítica, pensamento crítico, de reparação histórica, né? Então, é isso. O que é importante do quinhentismo é isso, a gente entende como começou esse processo de representação do território que hoje a gente chama de Brasil. E como eles começaram a justificar os processos de exploração no sentido ruim da palavra, no sentido pejorativo da palavra, escravidão, catequização dos povos que aqui viviam, né? E depois de povos que eles trouxeram para cá para escravizar também. É isso, lembrando que é uma literatura de observação, não é uma literatura de criação, eram relatos que eles observavam e descreviam nos textos, sempre lembrando que eles escreviam com a visão deles, de como eles viam o mundo, né? Os europeus viam o mundo, não de como era de fato as coisas aqui, porque tinham coisas que eles até não entendiam direito que rolavam aqui e queriam descrever. E é essa coisa, documentação histórica, a literatura de informação, literatura de catequese. E é isso aí, é isso sobre o quinhentismo, tá bom? Se você chegou até aqui, considera se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar o que uma dúvida, o que tu gostou, alguma ideia de conteúdo que eu tô aberto aí para fazer vídeos legais para vocês, tá bom? Até a próxima e não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.